Pode vir com Suzy Lemos. Obviamente, sempre trazendo para vocês o que existe de melhor. Assuntos interessantes, pautas, conteúdos e tudo de bom. Hoje, estamos com o Paulo Gomes aqui. Quem que é o Paulo? É da MAC Logística do Brasil. Quer saber o que nós falaremos? Vem aqui com a gente. Oi, Paulo, tudo bem? Como é que você está? Em primeiro lugar, obrigado por estar aqui conosco, né? Ah, não, Suzy, sou eu que agradeço. Nós estamos muito honrados de estar aqui nesse programa onde vocês estão, que para um público tão importante, com tantas coisas importantes, nós estamos nos sentindo muito importante de estar aqui. Muito obrigado. Nós que ficamos contentes, porque são informações delicadas. Verdade. E que as pessoas precisam saber. Por isso eu não quero a MAC aqui só hoje, por favor. Sim. Por favor. Sempre que chamar, nós estaremos Vamos aqui. contar um pouquinho da história. A MAC foi criada fazem 25 anos. É uma empresa familiar, 100% brasileira, a partir de 2010. Isso mesmo. Seria isso. Agora, conta um pouquinho disso, dessa historinha para nós, Paulo. A MAC Logística foi um americano. Ele criou a MAC Logística no início dos anos 80. No final dos anos 90, ele resolveu fazer uma expansão. Então foi quando ele veio para o Brasil e procurou uma pessoa do mercado qualificada para ser o chefe do escritório aqui do Brasil, né? E ele deu uma tarefa, ele deu um objetivo para essa pessoa. Se você conseguir tanto de faturamento em tanto tempo, eu te dou um percentual das ações da empresa no Brasil. E esse rapaz, era um rapazinho na época, né? Ele superou 2, 3 vezes o objetivo que o americano colocou para ele e se tornou um dos sócios, né? Com o passar do tempo, houve uma evolução muito grande em todos os negócios, né? Uma expansão forte com toda a América do Sul. E em 2010, esse americano resolveu parar, descansar. E esse brasileiro, que já tinha um percentual no escritório do Brasil, acabou ficando com toda a empresa. Então, em 2010, a MAC passa a ser 100% brasileira, né? E hoje a MAC, vamos lá, explicaremos aqui para os nossos amigos. O que a MAC Logística faz? Pelo nome nós já deduzimos, mas deixa o Paulo explicar. A MAC Logística ela nasceu em função do agenciamento do transporte internacional, seja ele aéreo, marítimo ou rodoviário. É o que a gente chama do agenciamento do frete, né? O inglês, o freight forwarding, que é o mais famoso no mercado. Há uns 7, 8 anos atrás, antevendo um pouco essa visão do que poderia começar a acontecer no mercado, que aconteceu mais forte e mais rápido do que nós imaginávamos, nós passamos a mudar, ampliar diversificar os produtos que nós oferecemos para os clientes. Porque somente o trecho do transporte, que é um trecho de toda a cadeia de logística internacional, ele seria muito frágil, muito pouco. Então nós resolvemos ampliar isso. Então a partir desse momento, a cada ano a gente foi lançando um novo produto, né? Porque o despacho aduaneiro, que é a respeito de nacionalização das mercadorias, toda a legislação aduaneira para exportar, para importar. Depois nós notamos uma oportunidade na gestão da ordem de compra. É muito interessante isso, porque o cliente faz uma compra. Quando ele compra, ele vai ter que emitir uma ordem de compra. Mas essa ordem de compra é como se fosse um pré-documento de tudo que vai acontecer e sobre os detalhes da mercadoria. E isso acontece muita falha. Falha no Incoterm, está errado, falha na descrição da mercadoria, classificação da mercadoria, às vezes dimensões, peso. E nós fazemos um pré-trabalho dessa gestão para quê? Para ver se nós vamos no comprador. Nós temos, por exemplo, vou te explicar como isso funciona. Um cliente nosso, ele compra ao redor de 15 mil itens por mês no exterior, para sobressalentes para as fábricas. E o comprador dele compra, depois essa ordem de compra vem automaticamente direto para o nosso sistema. Nós vamos no cliente, no fornecedor dele, confirmar se tudo aquilo está certo. E geralmente tem muita coisa errada. A gente corrige tudo aquilo, porque aí depois o nosso time de logística que vai começar a fazer a movimentação dessa mercadoria. Mas quando ele começar a fazer essa movimentação, todos os detalhes da carga, da documentação estão corretos.
dimensão está certa, a classificação está certa, o tipo de negócio está certo, tudo está certo. Porque se ele sair do exterior para o Brasil com tudo correto, o que vai acontecer? Vai chegar aqui no aeroporto ou no porto e essas informações, antes de sair, o nosso time do despacho do ano já tem essa informação também, que está acompanhando. Quando chegar no Brasil, está tudo certo. Qualquer fiscal que se for olhar o que está no documento versus o que está lá fisicamente, vai estar tudo certo. E isso faz muita diferença. João, você tem noção, você que é empresário, né? Lógico que os empresários, eles têm discernimento para sempre procurar o melhor para a sua empresa. Então, existem serviços que você tem que terceirizar. Você tem que procurar pessoas competentes para que você não tenha problema, e problemas sérios, não é probleminha, são problemões, entendeu? Aqueles grandes, porque hoje tudo pode acontecer. Com pessoas competentes, como a máquina logística do Brasil, acontecem N situações que eles conseguem, pelo time que eles têm, pela competência, pela credibilidade que existe no mercado, eles conseguem conduzir isso de uma forma coerente, leve, e que quando chega esse produto aqui, está tudo bonitinho, como o Paulo já mencionou. Agora, você imaginou uma empresa que não tem essa credibilidade, ou aquele cara que chega para você e fala assim, eu sei fazer. Gente, cuidado com essa história de eu sei fazer. Não é brincadeira isso. É uma coisa seríssima. Entendeu? É sério. Inclusive, Paulo, voltando aqui, todas as crises que acontecem, sejam elas... Crise é crise, não importa. Sim. Ela afeta diretamente o comércio exterior. Ela não tem como. Então, nós vamos lá. Covid, como nós já falamos, guerra da Rússia e Ucrânia, aquela situação do Mar Vermelho interrompendo, então, tudo. A outra situação que houve, que não faz muito tempo, não tinha container. Uhum. Não tinha container para poder realizar as operações. Isso mesmo. Agora, você imaginou se as empresas pegam pessoas que não têm competência para finalizar, ou melhor, para realizar essa operação, que é uma coisa que infelizmente hoje tem, gente, João, é uma verdade. O que é? Pessoas que não têm a competência suficiente para realizar isso. Estou voltando no assunto, né? Mas é. Estou errada, Paulo? Não, está completamente certo. Pra você ter uma ideia, uma vírgula fora do lugar numa fatura comercial, quando você dá entrada na documentação no sistema da Receita Federal, você já começa com uma multa de R$5.000. E o problema não para aí. Com certeza. Você vai corrigir, só que o tempo que você vai corrigir, a tua carga está parada no aeroporto, a tua carga está parada no porto, você está pagando sobre estadias altíssimas. Então, assim, não vale a pena, às vezes, pagar um pouquinho mais barato e você ter tanto problema depois. Aí nós já vimos tanto problema. O que é barato numa situação dessa? O que é barato? Né? Porque isso não tem nem como mensurar. Não tem. Não tem como mensurar. Olha, vocês que estão... Gente, vocês estão envolvidos nisso 24 horas por dia, full time, ok? Ok. Porque é uma empresa que não para. Não para. Não para, porque exportação e importação não para. Quando é feriado no Brasil, não é feriado lá Exatamente. fora. Não pode parar. Aqui é um horário, lá é outro. Isso mesmo. Não para. Entendeu? Então, assim, eu imagino, tá? De todos esses cuidados que vocês têm, as leis, as regras, as normativas mudam a toda hora. A todo momento. Se você não sabe o que está acontecendo, como que a empresa, como que o empresário terá essa informação para que ele não se envolva em situações que ele terá prejuízos milionários? A empresa precisa saber disso. Precisa saber tudo que está... Ou a pessoa responsável, né, precisa saber de tudo isso. Porque muda-se toda hora as regras. Sim, e nesse momento a Receita Federal
na importação ela está mudando muito, que está entrando um novo sistema que vai mexer bastante no formato, vai simplificar. Mas essa mudança que está acontecendo hoje, principalmente no banco de dados da Receita Federal, isso vai mexer bastante. E nós estamos trabalhando muito forte com a equipe de tecnologia para colocar o máximo possível de inteligência artificial nisso. Teve uma vez que até uma pessoa da MAC, que é o Rafael Mastrotto, ele nos deu entrevista, onde nós fizemos um comentário que antigamente, por exemplo, saía um produto, seja lá de onde for, tá? E toda a vistoria desse produto era realizada aqui no Brasil. Tá? Agora parece que mudou isso. Agora, da onde sai, tem que ter feito toda essa avaliação, todo esse descritivo, para sair correto de lá. Tem que ser feito. Quer dizer, se não sai de lá, a coisa já para. Ser feito aqui, você já não tem mais tempo. Porque a carga saiu de um avião, saiu do navio, acabou. Ela vai para um recinto sob a custódia da Receita Federal. Sim. E esse recinto é um recinto muito caro, com custos diários, né? Então você precisa tentar corrigir isso lá no início. E é isso que a MAC ela fez. Ela percebeu que simplesmente agenciar o frete é muito pouco. Então a gente começou a entender toda a cadeia e começando lá desde o princípio para que a carga chegue no tempo, nas condições físicas que ela precisa chegar. A integridade física da carga precisa ser preservada, que é um outro item importantíssimo, né? E chegar dentro do prazo que ele precisa. Eu já vi inúmeras, mas não foi 40 anos, eu já vi inúmeras empresas quebrarem por conta de Nós também somos especializados em carga de projeto. Eu estava te falando desses 15 mil itens, são itens de spare parts de máquinas. Nós já trouxemos a cearia inteira, máquinas de tudo quanto que é tamanho. Então você imagina a preparação anterior a isso, é você sentar com a engenharia, o camarada que fez, o engenheiro que fez a compra, onde vai esse equipamento, que lugar, a construção civil está pronta, e ela vem de vários lugares do mundo ao mesmo tempo que vão se juntar e montar grande equipamento. O que você precisa chegar primeiro? Qual que precisa chegar primeiro? Como? De que forma? Como nós vamos fazer essa legislação? Como vai ser essa documentação fiscal? Que tipo de benefício? Porque um equipamento que não é produzido no Brasil, ele vai ser feito no Brasil para gerar uma produção maior de uma economia, que melhorar a economia, ele tem benefícios, tem isenções. Procurar isso, como é que isso funciona. É muito complexo. A logística do comércio exterior não pode ser entregue para quem não conhece isso, para quem não sabe o que está acontecendo no mundo. E o Brasil é Gente, é um país tão rico. Muito rico. Nosso país é um país tão rico. Pode-se realizar tantas coisas, tantos negócios, tantas coisas positivas, e fazendo da forma certa. Eu não sei o que não dá para imaginar o que seria o Brasil se nós tivéssemos algumas políticas favoráveis ao crescimento econômico e crescimento social desse país. Seria maravilhoso. Eu acho que o país ele já sobrevive com tudo isso. Herói. Brasil herói. Ele sobrevive com tudo isso. Imagine se em alguns setores, né, tivesse um pouquinho mais redondo. Tá? É um universo maravilhoso. É um funil de maravilhas que nós temos aqui. O empreendedor brasileiro é um super-herói. Exatamente. Ele é maravilhoso. Ele é um camarada assim que de uma persistência, de um não desiste, ele persiste. Ele quer vencer. O industrial, o comerciante, o empreendedor brasileiro, ele tinha que ganhar um troféu todo dia, porque ele é sensacional. Porque eu concordo com você. E o mais interessante, eu volto a dizer aqui para vocês, procure sempre o melhor. Eu sempre brinco, meu pai falava uma coisa muito interessante. O alemão dizia assim, o barato sai caro. Todo mundo sabe que o barato sai caro. Agora, numa situação onde você coloca a sua empresa, que é a sua vida, gente, né? É o teu máximo, é o que você criou, é o que você construiu. Então,
É igual um filho, você deixa... Bom, pelo menos eu penso assim num filho. Você não vai largar teu filho na mão de qualquer pessoa, se você está trabalhando. Você vai querer ou uma escola competente ou uma babá competente. Você vai largar a sua empresa na mão de pessoas que não têm a mínima competência para realizar um trabalho, ela vai afundar. Não faça assim. Existe a MAC Logística do Brasil. Tem N serviços que eles oferecem para que você tenha essa paz e possa fazer toda essa logística e até aprender. Agora, uma coisa muito interessante que eu conversei com o Paulo, que eu perguntarei para ele agora aqui, que é aquela situação, a busca de fornecedores e compradores. Conta para nós isso, ô Paulo, que isso é maravilhoso, hein? Sim, é muito interessante. Existem muitas empresas no Brasil que eles até estão comprando compram no Brasil. Certo. Mas muitas compras no Brasil, elas são importadas. Que alguém compra, traz para o Brasil e vende localmente. Sim. Mas isso é um custo muito alto. Imagina ele ter que trazer tudo, nacionalizar tudo, colocar todos aqueles custos em cima, mais a rentabilidade dele e os impostos locais. Isso fica muito alto. Então ele tem procurado, e obviamente também às vezes uma produção nacional, que ele pode ter uma produção no exterior a um custo inferior. Sim. Então assim, nós hoje temos essa divisão para não somente procurar esse fornecedor, avaliar esse fornecedor. Olha que maravilha. Se essa empresa é uma empresa séria, idônea, qual é a história dela, se ela tem como se fosse consultar aqui algum problema jurídico que essa empresa tenha, o histórico dela. Nós fazemos um certificado como se fosse um Serasa nosso aqui, que a gente fala aqui no Brasil. A gente faz esse certificado, nossos parceiros no exterior. Hoje a MAC cobre ao redor de 150 países no mundo, com parceiros a contrato de mais de 10 anos. Então nós temos essa capacidade não somente de avaliar se o equipamento que ele está precisando está dentro das condições técnicas e de qualidade que ele precisa, mas como também o fabricante também. Nós conseguimos fazer isso. E também o comprador lá fora, né? Porque muito brasileiro podia estar participando muito desse mercado. E o produto brasileiro é bom. É bom. O Brasil faz boas coisas. Tudo que o brasileiro faz bem feito. Faz bem feito. Então, existe mercado no exterior. E hoje, houve um tempo do Brasil você considerar o custo do Brasil é muito alto. O pós-pandemia aumentou os custos de todo mundo. Então, hoje você vê os Estados Unidos com juros altos, com custos altos. Você vê a Europa com custos altos. A China continua sendo uma dificuldade em termos de produção. Realmente, eles têm muita mão de obra, um preço mais competitivo. Eles usam muito uma energia que é mais barata do que a nossa. O câmbio deles é um câmbio mais flexível do que o nosso. Então, em termos de preço, é um pouco difícil, mas quando fala de logística, você está tratando de um assunto do outro lado do mundo, com tanta complexidade para a gente chegar aqui, como já foi mais fácil no passado, então essas coisas equilibram os preços brasileiros, né? Então eu acho que, quando precisar, nós também conseguimos esse comprador em qualquer lugar do mundo também. E tem muita gente precisando. Tem muita gente precisando. Tem muita gente precisando. Bom, Paulo, é assim, aqui nós temos um tempo que, senão nós ficaremos aqui infinitamente conversando. O assunto é gostoso também. É muito interessante e as pessoas precisam dessas informações. Mas, por enquanto, para falar com a MAC, tirar algumas dúvidas, o empresário quer procurar vocês, como que ele faz? Nós temos o nosso site www.maclogisticsemudo.com. Aqui na região, nós estamos muito interessados no desenvolvimento da região metropolitana de Sorocaba, que é muito forte. Estamos falando de 27 cidades, estamos falando de 22 mil indústrias. Nós temos já há um pouco mais de um ano um executivo sênior aqui na região, que é o que você entrevistou, que é o Rafael Mastrotto, né? Ele está aqui próximo, a gente se preocupou de ter alguém aqui. Uma coisa muito interessante que eu queria colocar para você, nós fizemos uma parceria com o Parque Tecnológico de Sorocaba, com o CIESP,
porque nós queremos levar capacitação para essas empresas que estão querendo exportar e importar e não têm essa capacitação técnica a respeito. Olha que maravilha. E nós estamos fazendo, a partir do mês que vem, nós já começamos a fazer palestras no Parque Tecnológico de Sorocaba para todas as empresas. Nós precisamos saber disso aí, hein? O Rafael está aqui pertinho, ele vai te manter informado. Se quiser participar das primeiras, mês que vem já tem uma primeira marcada. Ótimo. Nós queremos capacitar a região, mas tudo que a gente puder. Claro que nós queremos clientes, somos uma empresa. Lógico. Mas nós queremos uma coisa interessante, você estava falando sobre as empresas, a dificuldade, o quanto é importante isso. Nós temos um prazer, claro que como nós precisamos ganhar dinheiro, mas nós temos um prazer tão grande quando nós fazemos uma operação bem feita, que o cliente fica satisfeito, que aquilo a gente gostoso, agrega. né? Porque quando ele começa a participar daqui, a gente fala, pô, a MAC tem um dedo nessa história. Então, muito gostoso. A satisfação... É uma realização... É uma realização que não tem preço. Indefinida, não tem preço. Né? Mas, Paulo, adorei conversar contigo. Adorei conhecer um pouquinho mais da MAC. Né? Espero tê-los novamente aqui conosco. Estaremos aqui, com certeza. Tirando mais e mais dúvidas e acrescentando mais informações para todos que precisam. Claro, como te disse, nós queremos muito participar cada vez mais e ficar uma bandeira aqui nessa região, que é muito importante. Obrigada, viu, Paulo? Eu que agradeço demais por essa oportunidade. Imagina. Obrigada, Obrigado Paulo. demais. E você viu que interessante? Tem muita informação, né? Pois é, então agora buscaremos mais, né? E traremos mais para vocês. Eu fico por aqui, agradeço a tua presença aqui conosco e até a próxima.